quero falar com vocês a respeito da obra regeneradora do Espírito Santo. Para nós, convido a abrir o Evangelho de João, capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Nós iremos ler do verso 1 ao 6. Havia um fariseu chamado Nicodemo, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, senão Deus, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Perguntou Nicodemo: Como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? O texto na qual nós lemos fala a respeito de um diálogo entre um mestre judeu, um rabino, com Jesus. Esse texto na qual nós lemos, eu precisaria de muito mais do que 30 minutos que eu tenho para fazer uma análise exaustiva do texto, de tanta preciosidade que há nesses poucos versículos. Dentro dessas preciosidades, 2 pontos se destacam. Eu quero falar apenas a respeito de um deles. Um deles vai falar a respeito do nascer das águas. E aqui estamos falando do batismo para arrependimento. O batismo que está fresquinho na memória de todos, realizado agora no final do mês. Das águas. Mas eu quero falar com vocês a respeito do batismo do Espírito Santo. O nascer do Espírito. O que nós vemos nesse diálogo, irmãos? Eu coloquei aqui um subtítulo para esse diálogo. O que nós estamos vendo aqui é um diálogo libertador. E nesse diálogo, eu quero chamar a atenção que Nicodemos, ele reconhece a autoridade de Jesus. Em nenhum momento, na época, muitos judeus classificaram Jesus como Beuzebu, príncipe das trevas. Mas Nicodemos não, ele reconhecia quem era Jesus. Ele não tinha dúvida de que Deus estava usando a Jesus. Não vou entrar no mérito aqui sobre se Nicodemos estava reconhecendo Jesus como filho de Deus ou como profeta. Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu quero destacar que sim, ele reconhecia que Jesus era da parte de Deus, como o texto nos diz. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele faz uma leitura a respeito de Nicodemos. E essa leitura não foi uma leitura corporal, não foi uma leitura baseado na pergunta na qual Nicodemos fez. Jesus, ele faz uma leitura da alma de Nicodemos. O diálogo aqui, Nicodemos faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde outra coisa. Ele vem para Jesus falando a respeito dos milagres e Jesus responde algo totalmente, aparentemente, desconectado daquela conversa. Parecia que estava falando de outra coisa. Eu estou reconhecendo os milagres, que você é um agente de Deus. E Jesus fala: olha, se você não nascer da água e não nascer do Espírito,
você não poderá entrar no reino. Porque de fato Jesus não estava falando daquilo que ele estava vendo, mas Jesus estava falando do homem interior, Nicodemo. O novo, talvez, e eu coloco um talvez, simplesmente para não cravar. O novo nascimento é o mais importante e o mais urgente necessidade que eu e você precisamos. O novo nascimento, ele é necessário para cada um. Meu irmão, nós precisamos nascer de novo. Sem o novo nascimento, a nossa vida é vã. Sem um novo nascimento, a nossa esperança é inútil. Sem um novo nascimento, a nossa religião não serve para nada. Sem um novo nascimento, meu irmão, os céus estará de portas fechadas para nós. É duro nós ouvirmos isso, num tempo onde nós temos escutado que todos os caminhos levam a Deus, que basta estar congregado e está tudo bem, que algumas vezes está legal. Não é o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz que é necessário que nasçamos de novo. Poderemos ser uma pessoa rica, poderemos ser uma pessoa culta, respeitável, uma pessoa zelosa pelos princípios, pela palavra, pela sã doutrina, mas se nós não nascemos de novo, nós estaríamos perdidos. Poderemos ser uma pessoa conhecedora de todos os fatos religiosos, como o pastor Marcelo, que visitou Israel, que privilégio pisar na Terra Santa. Mas se nós não nascemos de novo, não há esperança para a nossa alma. Poderemos até praticar as boas obras, mas se nós não nascemos de novo, nós não poderemos entrar. E por que é importante, irmãos, nós entendermos a doutrina da regeneração? Porque ela é tão crucial para nós. Eu quero que você entenda algo. A minha natureza, a sua natureza, a nossa natureza, ela tem uma inclinação contra Deus. Romanos, no capítulo 1, vai nos dizer de uma geração indesculpável, uma geração que tem a possibilidade de conhecer a Deus, não poderá chegar em determinado momento e falar assim: eu não ouvi falar a respeito de Deus, porque Romanos no capítulo 1 diz que a criação manifesta a glória de Deus. Certa vez eu brinquei falando sério. A gente fala sério, tem hora que as pessoas acham que chega a ser engraçado, né? Mas eu não sei se os passarinhos já falou com você. Algum passarinho já falou com você? A árvore já falou com você? Comigo já. Eu morava numa casa onde tinha uma área verde, e o abacate caindo do pé da árvore ministrava no meu coração. Está brincando, pastor? O abacate caindo da árvore. O abacate caindo da árvore, Deus ministrava no meu coração. Os passarinhos se sentavam na janela e começavam a cantar, e ali ministrava no meu coração. Porque de fato a criação manifesta a glória de Deus. E Romanos 1, ele destaca, ele vai descrever o homem sem Deus, a sua natureza pecaminosa, ela é contra Deus.
Jamais nós desejaríamos conhecer a Deus se o próprio Deus não tocasse em nossos corações. Jamais teríamos sede de Deus se o próprio Deus não provocar a sede em nós. A nossa carne, ela é inimiga de Deus. Você não pode mudar a si mesmo. Uma geração sem Deus é como estar cego para as coisas de Deus, insensível, como um morto à voz do Espírito. Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, fatalmente nós pereceríamos. E sabe por quê, irmãos? Eu fiz questão de destacar todos esses pontos, não é para causar uma comoção ou causar o desespero para alguns, porque essa é a obra regeneradora do Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito Santo. Muitas vezes nós ligamos o batismo do Espírito Santo ao orar em línguas. Nós ligamos o batismo do Espírito Santo aos dons, às evidências. Fica tranquilo que durante o mês nós vamos falar a respeito disso. Nós iremos abordar os dons, as evidências, os sinais. Mas o batismo não é sobre isso. Ou melhor, não é somente sobre isso. A ação do Espírito Santo em nós, preste atenção, é para nos tornar corpo de Cristo. A ação regeneradora do Espírito Santo em nós é que transforma um moribundo, um desafortunado, em rico espiritualmente. O que transforma bastardos, órfãos, em filhos amados. E essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra que eu e você não podemos fazer. Essa é a obra que eu e você, por mais que praticamos as boas obras, nós não podemos acrescentar nada. Porque é uma ação exclusiva do Espírito. Preste atenção em algo. Você não está pela sua própria vontade. Você não está aqui porque você teve um lapso de memória e decidiu estar congregado. Você não está aqui porque você se arrependeu. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no seu coração. Ele te impulsionou a estar aqui. Como nós vimos em Romanos no capítulo 1, o homem sem Deus não há inclinação para Deus. Como o homem sem Deus pode se achegar a Deus? Não tem como. É impossível. Humanamente sim. Mas se hoje você está aqui, é porque o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. A obra do Espírito Santo, irmãos, ela é radical. É uma mudança na nossa estrutura. É uma mudança de dentro para fora, é uma metamorfose. Uma mudança, irmãos, que implica em um novo coração, implica em uma nova mente, implica em uma nova família, implica numa nova pátria, novos hábitos, uma nova vida. Os céus não é simplesmente o nosso destino, mas é a nossa origem.
Porque o nascer de novo não pertence a este mundo. O nascer de novo é uma obra do céu. A palavra do Senhor nos diz: o Espírito Santo estava em Gênesis 1:1. Ele conhece o plano perfeito. Ele sabe a vontade de Deus para você. Ele sabe tudo sobre nós. E o nascer de novo é nos transformar segundo a vontade de Deus. O nascer de novo não tem espaço para a sua vontade. Ontem me perguntaram: pastor, existe livre-arbítrio? Uma prosa boa. Como diz o pastor Claudemir, ele trouxe uma explicação perfeita para isso. O livre-arbítrio é a oportunidade de desobedecer a Deus. Ter o livre-arbítrio é você desobedecer a Deus. Porque Deus sabe o que é o bom para você. Ele sabe o melhor. Em resumo, somos escravos de Cristo. Não há mais livre-arbítrio para nós. Se você escolheu Cristo, não há mais livre-arbítrio para nós. Meu irmão, só o Espírito Santo pode dar vida ao que está morto. Somente o Espírito Santo pode soprar num vale de ossos secos. Somente o Espírito Santo pode abrir os nossos corações e nos convencer do nosso pecado. Somente o Espírito Santo pode nos regenerar. Essa é a regeneração, nos transformar em um novo homem, numa nova mulher, em uma nova criatura, mediante a palavra de Deus. É a passagem da morte para a vida. Aqueles que nascem de novo, não é para vivermos mais as nossas vontades, irmão. O nascer de novo implica, irmão, em as coisas perder a coloração. Como assim, pastor? As coisas começam a perder o sentido. Eu não sei se você algum dia acordou e falou assim: poxa, parece que as coisas perderam o sentido. Parece que não faz mais sentido, eu estou meio depressivo. Não. Você está se convertendo. Essa é a conversão. Porque as coisas não fazem mais sentido. As coisas desse mundo não faz mais sentido. E pela manhã eu fiz um parênteses, eu preciso fazer esse parênteses para que vocês não me interpretem errado. Eu sou formado em engenheiro eletricista, fiz pós-graduação, estudei mais de 7 anos inglês, comprei a minha casa, comprei meu carro, trabalho, do CLT. E eu não falo isso para me vangloriar, só quero que você entenda algo. Todas essas coisas me servem de suporte. Preste atenção, é suporte, mas não é. Então não me interprete como foi feito em Filipenses, a respeito da volta de Jesus. Todo mundo pediu a conta e vamos esperar Jesus voltar. Não é isso que eu estou falando. Mas não faz mais sentido. As coisas começam a perder o sentido, porque Jesus começa a nos preencher de dentro para fora.
As coisas seculares, ela serve simplesmente como suporte, como apoio. Pão nosso de cada dia. É o pão diário. Mas o nascer de novo, irmão, você é tomado por uma alegria, te preenche de dentro para fora. Sabe aquela alegria do novo convertido? Ele ri para tudo. Eu falo que a alegria do novo convertido muitas vezes incomoda aquele que é mais tempo convertido. Porque está tudo bem. Sempre está bem. Mas é uma alegria que preenche. Colossenses diz: assim como Cristo vos chamou, assim andai. Permaneça nessa alegria. Porque essa alegria não é nossa, é uma alegria do Espírito Santo. O nascer de novo significa que você está enxertado na videira verdadeira. João 15 apresenta Jesus como a videira verdadeira. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos que eu e você, gentios, e não foi para nós, mas nós somos enxertados na vida. Talvez novos não faz ideia do que eu estou falando com enxerto. Mas eu tive a oportunidade de ver minha avó plantando samambaia, canteirinho que ela tinha na casa, plantando as coisinhas. E ali ela pegava cal, cortava, colocava junto, amarrava. E ali era enxertado. E a partir de agora, você começa a viver pelo caule. Essa plantinha que não era, ela começa a receber vida através do caule. Jesus é a videira verdadeira. E eu e você estamos enxertados. O batismo do Espírito Santo, nós poderemos ter a confiança que somos filhos de Deus. Essa certeza, irmão, o batismo das águas não pode nos dar. O tempo de igreja, e entenda-se por igreja, o prédio, não pode nos dar. O tempo de conversão, entre aspas, não pode nos dar. Somente o Espírito. Romanos 8. Ele testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Você pode falar para o seu irmão: calma, o senhor não pode acabar aí. Se acabar aí, deu ruim. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo, ele já começou a boa obra. Ufa! Glória a Deus! Estava tenso, estava um clima meio Jesus. Calma! Se nós estamos aqui e você por si só não pode chegar a Deus, significa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que Ele já está trabalhando em nós. Ele já começou, Ele nos convenceu do nosso pecado. É Ele que nos convence das nossas mazelas e nos permite estar até aqui. Amém? Só que talvez você deve fazer uma pergunta para mim. Eu faria ela. O Espírito Santo me trouxe até aqui. Tudo isso que você falou, pastor, é um pouquinho das evidências do batismo do Espírito Santo, essa nova vida. Por que eu ainda não mudei? Por que ainda não vejo a mudança na minha vida? Se o Espírito Santo é a nova vida e Ele traz essa mudança, essa alegria, essa paz que excede todo entendimento.
Pastor, eu estou com defeito. Meu irmão, você precisa entender algo. O Espírito Santo, como eu disse, ele já está trabalhando em nós. Mas nós podemos atrapalhar a obra do Espírito Santo. No livro de Gálatas, Paulo, se você ler Gálatas, Paulo está escrevendo para a igreja de Gálatas, porque ele já esteve na cidade, aquelas pessoas se converteram, mas eles começaram a voltar à prática antiga. Eles voltaram, fizeram a mescla do cristianismo com o judaísmo, e eles estavam voltando às práticas que eles já tinham abandonado. E Paulo vai falar assim: ei, não volte às práticas que vocês faziam, não faça novamente, não se submeta àquilo na qual eu vos já libertei. Vós sois livres, vocês são livres, mas não se submeta a voltar aonde nós estávamos. Muitas vezes, irmão, temos dimensão, a percepção da nossa mudança, porque muitas vezes nós resistimos à ação do Espírito. O Espírito Santo, ele está pronto para nos moldar. E esse nos moldar, irmão, é na hora. Só que o ser humano, ele é complexo, e nós podemos atrapalhar a ação do Espírito. A frase mais comum que atrapalha a ação do Espírito Santo é: eu sou assim porque meu pai me ensinou assim, a vida inteira eu fui assim. Pastor, isso já não tem mais jeito, isso aqui é desse jeito mesmo. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele nos deu nova vida. Você entende isso? É nova vida. Esse novo, nós ganhamos uma caneca nova. Isso é um fato. Havia uma caneca, traz a caneca para mim aqui. Está aí a outra. Eis a caneca velha. Exatamente igual. Ganhamos essa caneca, houve a mudança de identidade visual da igreja, e nós ganhamos uma outra caneca nova. Amém? Só que o novo aqui é do mesmo, certo? É uma outra caneca. Isso é novo, mas é do mesmo. Claro isso? A nova vida não é novo igual ao antigo. Não é isso que está na Bíblia. O novo é que nunca existiu, exclusivo, é do céu, não é terreno. Então uma nova vida não tem nada que dá para correlacionar com a nossa antiga vida. A nova vida em Cristo Jesus, a nova vida produzida pelo Espírito Santo em nós, não tem nada que dá para a gente fazer Não. É nova, 100% nova. Ele vai mudar tudo do lugar. Ele precisa mudar tudo do lugar. Não resista à obra do Espírito. Ele já começou a obra em nós. Eu tenho 1 ano de batismo nas águas. 21 anos. 15 de novembro. Na igreja, mais do que isso. Mas eu acho que eu me converti há uns 4 anos, 5 anos. Entende?
cada dia que passa, esse dia eu conversava com os pastores na porta. Eu falei assim, eu estou aprendendo. Estamos aprendendo. Nós também estamos aprendendo. Não pense vocês que os pastores estão na linha de chegada. Nós estamos andando juntos. Nós estamos aprendendo. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos desconstrói. O Evangelho nos desconstrói dia após dia. Eu preguei essa mensagem pela manhã. E eu estou pregando a mesma mensagem à noite. Isso que eu estou falando não falei de manhã. Não está no meu script. Mas eu quero te dizer que o tempo todo o Espírito Santo está nos transformando. Essa obra continua. E esse processo de continuar, nós já saímos da regeneração e passamos para a santificação. Spoiler do curso. Passa o plano de salvação. Essa é a obra da regeneração. Mas a continuidade disso é a vida com Deus, é a prática cristã. Opa, spoiler de curso. Você precisa continuar. Você precisa deixar o Espírito Santo continuar a boa obra. É gostoso ser desconstruído? Não é. É um desafio ser desconstruído. Se você tem um pouquinho de mais tempo como eu, vamos dizer, desesperador. Fala assim, como é que é? A ceia não é mais sobre o nosso pecado. Depois de 20 anos. E aquilo daquele choque em nós. O Espírito Santo, Ele quer te transformar. Você precisa nascer de novo. Você precisa permitir o Espírito Santo. Se você não sabe do que eu estou falando, se você não entregou a sua vida para Jesus, você não é batizado nas águas, você precisa nascer de novo. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Você precisa permitir o Espírito Santo transformar. Essa é a obra do Espírito Santo. A transformação, a nova vida. Você precisa ser irreconhecível. Eu não estou falando de aspecto físico, mas uma vida nova. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Que o Espírito Santo testifique no seu coração que somos filhos. Que Ele traga essa convicção da sua salvação. Ele traga essa certeza que você pertence ao reino. Você nasceu de novo. Permita o Espírito Santo continuar transformando de dentro